Olá, meu nome é Elizabeth Castellon Conquevitz, sou médica, neurologista e psiquiatra e professora associada da UFGD. Esse filme eu estou fazendo a pedido de uma paciente que queria que eu explicasse sobre dor de cabeça. Então assim, dor de cabeça é uma coisa que muita gente tem, praticamente todo mundo já teve, geralmente uma coisa esporádica, mas existem duas formas de dor de cabeça que são bastante frequentes na população, que são a cefaleia do tipo tensional e a enxaqueca. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essas duas e vou falar um pouco também sobre quando que você deve procurar um neurologista, quando que você tem que se preocupar com a sua dor. Bem, a cefaleia do tipo tensional, geralmente ela é uma cefaleia bilateral, em aperto, mais aqui na região frontal ou na região occipital. Ela é diária, ela ocorre mais no período vespertino, ou seja, depois do almoço, final da tarde. Ela é uma dor que não é terrível, mas ela é chata, ela pode durar várias horas e, como eu disse, ela é diária. Então, essa é uma dor que está um pouco relacionada também ao estresse e que a gente trata com medicação numa dose pequena, geralmente passa. Então, é uma dor assim benigna, não é nada preocupante, mas que merece tratamento porque ela prejudica a qualidade de vida. Uma outra dor muito comum é a enxaqueca. Então, a enxaqueca já é uma coisa bem mais complicada, porque na realidade a enxaqueca não é só a dor. A pessoa que tem crise de enxaqueca, geralmente ela pode ter alguns dias antes uma sonolência, um bocejar, um cansaço ou uma irritabilidade. Depois ela tem a crise, que é uma dor muito mais intensa, uma dor que adquire um caráter pulsátil, uma dor que se acompanha de náusea, às vezes de vômito, de intolerância à luz, intolerância a barulho, a pessoa fica mal, quer ficar no escuro. Ela é uma dor que às vezes ela se antecede de uma coisa que a gente chama de aura, quer dizer, antes da dor começar, a pessoa tem aquele aviso, que na maioria das vezes são luzes que a pessoa começa a ver uma alteração, parece que uma parte aqui do campo visual fica meio trêmula, fica meio esquisita, e aí a pessoa já sabe que vai ter a dor de cabeça. Então, a enxaqueca ela é um fenômeno neurológico, químico e vascular que tem uma predisposição genética, tem também um componente hormonal, porque explica por que é mais comum na mulher, também explica por que muitas vezes acontece na mulher no período pré-menstrual, mas tem um componente de ser uma resposta do teu cérebro ao estresse. Então, o maior fator associado à enxaqueca é estresse. E estresse que eu digo é o estresse emocional. Então, 99% das pessoas com enxaqueca, elas têm um traço ansioso e têm um humor, se não deprimido, pelo menos distímico, que a gente chama na psiquiatria. Ou seja, são pessoas tensas, preocupadas, que estão, às vezes, perfeccionistas, estão passando por uma fase de estresse, vão prestar concurso, ou tem muitas coisas ao mesmo tempo acontecendo, a pessoa está insatisfeita, tem muita autocobrança. Então, parece que, por algum motivo, o cérebro responde, é como se fosse uma descarga, né? Tem um artigo muito recente na Nature que associa a enxaqueca como sendo algo que, como se fosse a resolução de um processo de estresse que leva a alterações químicas no cérebro. Seja por uma coisa, seja por outra, a enxaqueca precisa ser tratada. Se for uma coisa esporádica, tudo bem, você dá conta, mas se ela começar a ser frequente, ela pode realmente detonar com a tua qualidade de vida, porque você começa a ter, vamos supor, se você tem uma crise uma vez por semana, você tem um dia da semana que você perde, que você fica totalmente incapacitado, não vai conseguir fazer nada. Ou, às vezes, a crise pode até durar mais tempo, porque você tem a fase da dor bem aguda, bem intensa, mas depois você pode ter uma fase que fica aquela dor chata, residual, que faz com que você não fique desesperado, você não tem mais que ficar no escuro, mas no fundo você também não consegue se concentrar tão bem. Quando que eu devo procurar o médico para tratar a minha enxaqueca? Bem, se a enxaqueca começa a ser, vamos dizer, mais que uma vez por mês, né? E você não dá conta dela com um remédiozinho simples, vale a pena procurar. A dica que eu quero dar hoje para você fazer antes de procurar o médico, duas dicas. Então, a primeira é se você conseguir descobrir coisas que causam a sua crise. Então, o que mais causa é o que eu falei, é o estresse. E às vezes notícias, coisas que aconteceram, e aí fica difícil, porque como é que você vai evitar que isso aconteça? Aí isso exige uma mudança na sua forma de lidar com
com as coisas que estão acontecendo. Então, aí já seria uma psicoterapia, meditação, yoga, para eu tentar perceber o mundo de um outro jeito. Mas alguns outros fatores são mais simples, como, por exemplo, doce, chocolate, álcool, comida gordurosa, às vezes ficar muito tempo exposto ao sol, às vezes uma atividade física mais intensa. Então, se você conseguir descobrir aquilo que causa a sua crise e conseguir evitar, você já talvez só isso já resolva a situação, né? Eu não posso comer alimentos gordurosos, eu não posso comer queijo embutido, ou embutidos, que eu digo é salame, salsicha, mortadela, não posso comer isso me faz passar mal. Uma paciente uma vez falou que era melancia, outro falou que era banana, enfim, se você descobrir, e se for apenas um alimento, fica mais fácil. Na maioria das vezes não é tão fácil assim. A segunda dica que eu quero dar é a questão de abortar a crise. Então, a gente sempre ensina para o paciente assim, quando você perceber e você estiver achando que você vai ter uma crise de enxaqueca, você já toma uma medicação. Eu não vou falar aqui medicações específicas, mas são analgésicos simples, que podem já resolver e abortar a crise, caso eles sejam tomados meio que antes dela começar, ou faz 2 minutinhos que eu tô com dor de cabeça, eu já começo a tomar medicação. Então, essas são as dicas para... Agora, quando isso não tá ajudando, aí seria melhor procurar um médico. Além do que, esses analgésicos simples, se eles começarem a ser tomados todos os dias, e eu conheço muita gente que fala, eu pego a dipirona e tomo, né? Isso daí é muito perigoso, porque isso pode ocasionar um outro tipo de dor de cabeça, que é a cefaleia associada a medicamentos. A cefaleia, então você começou com uma enxaqueca, não tratou direito, ficou tomando esse monte de analgésico e hoje você tem, além da enxaqueca, a cefaleia associada à medicação, que é terrível, mais difícil de tratar. É aquela situação onde você tem dor todo dia, se você toma o remédio, você continua com dor, se você não toma, a dor fica 10 vezes pior. Então, aí você fica tomando o remédio e continuando com dor de cabeça. E aí você tem que procurar um médico para te tirar dessa situação, que aí a tua vida virou um inferno. Então, esses analgésicos, essa dica de analgésico, de abortar a crise, é uma coisa para você fazer no máximo a cada 15 dias, a cada 10 dias, né? Se você começar a precisar tomar remédio mais que isso, já não é legal. Tá? Outra coisa que eu queria falar assim, às vezes você fala, mas peraí, mas será que eu tô com enxaqueca mesmo ou será que é uma outra coisa? Então, a gente ensina para os alunos de medicina os sinais de alerta, e eu vou falar isso agora para os pacientes também. Quer dizer, quais são as características da sua dor de cabeça que tem que fazer com que você diga, não, peraí, isso daqui não deve ser só uma enxaqueca, uma cefaleia tensional, uma coisa aqui pode ter alguma coisa por trás disso. Que coisa por trás disso? Por exemplo, eu posso ter um aneurisma, eu posso ter um tumor, eu posso ter uma infecção no meu cérebro, neurotoxoplasmose, neurocisticercose, meningites por diferentes causas, meningite por tuberculose, por neurosífilis. Então, tem muita coisa que pode dar dor de cabeça. Essas coisas, que são muito graves, elas são bem mais raras do que a enxaqueca e a cefaleia tensional. E elas têm algumas características que nos avisam. Então, por exemplo, se você tem uma dor que começou depois dos 50 anos, meio estranho, porque enxaqueca é uma coisa meio genética, ela começa na infância, na juventude. Por que uma pessoa que nunca teve dor de cabeça, depois dos 50 começa a ter? Estranho, tem que procurar o médico. Ou se você já começa tendo a dor todo dia, ou se é uma dor que piora muito de manhã, ou piora quando você se deita. Isso fala a favor de uma dor que piora quando a pressão no cérebro aumenta, então isso também é uma coisa preocupante. Uma dor que você diga, por exemplo, olha, eu sempre tive enxaqueca, mas essa dor foi a pior dor da minha vida. Opa, esquisito, procure um médico. Ou uma dor que aparece de repente. Então, assim, eu tive, a gente chama de cefaleia entrovoada, thunderclap headache, que é aquela dor que ela vem e ela atinge o máximo de intensidade dela dentro de 1 minuto. Então, ela vem aquela pancada. Opa, muito cuidado. Cefaleia associada à relação sexual, ela pode ser também dentro do grupo da enxaqueca, mas ela pode estar escondendo uma coisa também mais grave, tem que procurar o médico. Ou se eu estou tendo a dor de cabeça e tive uma crise convulsiva, desmaiei, perdi a consciência, comecei a me debater, ou tá com a dor de cabeça e eu percebo que a pessoa tá esquisita, ele tá lentificado, ele tá meio abobado, ou ele tá confuso, né? Preciso também procurar um médico. Ou se tá com dor de cabeça, tá tendo uma alteração ocular, quer dizer, tá começando, tô com a dor de cabeça, tô vendo duplo.
Ou eu tô vendo tudo embaçado, então eu tenho que procurar o médico também. É diferente da aura. A aura que eu falei da aura visual é quando você começa a ter as alterações visuais, que duram meia hora, e quando elas acabam, começa a crise de enxaqueca. Então isso a gente chama de enxaqueca com aura. Mas agora eu começo a ter a dor de cabeça, eu vejo que meu olho ficou meio torto. Um olho foi para lá, outro para lá. Bem, ou começo a ter uma visão dupla, ou eu começo a ver tudo embaçado. Então isso também é uma coisa para si, para ficar muito preocupado e para procurar um médico. Ou eu tô tendo a dor de cabeça e comecei a ter um formigamento muito grande numa metade do meu corpo, ou o meu rosto puxou. Então são sinais meio que até assim óbvios e que fazem com que, ou eu tô tendo dor de cabeça e tô tendo febre, né? Então tudo aquilo que escapa daquela dor que eu falei da cefaleia do tipo tensional ou daquele quadro clínico típico da enxaqueca, tudo isso é motivo para a pessoa ficar preocupada e procurar uma investigação, sim. A princípio, se você tem dor de cabeça, pelo menos uma vez você deveria passar pelo neurologista, para ele te dar, falar, olha, não, calma, realmente isso é enxaqueca, para você tirar essa dúvida, né? Mas esses sinais de alerta que eu mencionei são aqueles sinais que tornam essa procura ao médico algo urgente, que dão um caráter de urgência, que realmente é uma coisa perigosa que pode estar por trás aí dessa tua dor, tá? A princípio, então, eu queria dizer que a enxaqueca, ela não é perigosa, mas ela é uma coisa que pode prejudicar demais a sua vida. E se essas duas dicas que eu dei, de ver os fatores desencadeantes e de abortar a crise, e se isso não resolveu e a dor começa a ficar mais frequente ou de mais difícil tratamento, então vale a pena procurar, porque a notícia boa, para finalizar esse vídeo, é que enxaqueca dá para tratar sim. Na maioria, na enorme maioria dos casos, você trata e trata de uma forma relativamente simples e o paciente ganha muito em qualidade de vida. Ele fica mais tranquilo, ele fica mais alegre, ele fica menos ansioso, ele fica mais, enfim, mais calmo, mais otimista. Então você muda a vida da pessoa, né? Então essa é a boa notícia para concluir esse vídeo. Espero que a paciente que me pediu fique satisfeita e um abraço para todo mundo.